Aí depois eu comecei um processo de memorização, né? Trabalhar para memorizar a Bíblia inteira, tudo. Não digo verso por verso, mas é um tipo assim, ó, livro de Gênesis, tem 50 capítulos, capítulo 1 fala da criação, sabe? Capítulo por capítulo dá pelo menos um ponto do que o capítulo fala. Aí eu fiz isso. Aí eu falei, agora é 2 pontos. Então Gênesis 1, entendeu? Aí você põe 2 pontos. Gênesis 2, 2 pontos. Gênesis 3, 2 pontos. Depois você põe 3 pontos. E você vai memorizando. Gênesis, eu vou falar do livro de Gênesis, pessoal. Capítulo 1. Aí você fala 3 pontinhos ali. Capítulo 2, 3 pontinhos. Capítulo 3, 3 pontinhos. Eu falei, eu tenho que fazer isso, que é a técnica de memorização bíblica. Pra você memorizar a Bíblia. Você vai falar de todos os livros. Tudo. Qualquer livro. Você vai falar assim, ó, mano, qualquer livro. É esse curso e o outro curso de memorização que eu tenho ensina isso. Mas você precisa trabalhar. E não é de dia para noite, você precisa de meses. Dependendo da pessoa, anos. Dependendo da pessoa, décadas. Vai da mente da pessoa, entendeu? Vai da mente da pessoa e como a minha vida estava voltada ao projeto das coisas de Deus, eu levantava às 6 horas, era 10, 11 horas da noite, eu estava trabalhando. Todo dia, 12, 14, às vezes 16 horas por dia. Porque assim, para mim, eu não estou trabalhando, entende? Quando eu estou falando alguma coisa da Bíblia e tal, eu não estou trabalhando. Na minha cabeça eu não estou trabalhando. Porque é minha vida. Então, não é trabalho. Se não é trabalho, vamos dar risada, é diversão. Quando eu ia na porta da igreja orar, pessoal, você não trabalha não? Eu falei, eu trabalho, estou vindo aqui orar. Isso não é trabalho. Eu falei, para você não, mas para mim é. É o que Deus mandou fazer. Eu trabalho para Ele, não para vocês, meu. Você tem que arrumar um emprego, ganhar um salário. Meu, vai trabalhar, rapaz. Mas você nunca tem dinheiro para nada e eu também não estou te pedindo. Eu estou te pedindo alguma coisa? Eu não estou te pedindo nada, mano. Vai ver a tua vida, rapaz. Eu me viro, reviro do lixo ali para comer, ó. Vai ver a tua vida. Se eu estou falando que eu estou trabalhando o cara para ele trabalhar e ganhar dinheiro, eu vou fazer o quê? Mas você nunca tem dinheiro para nada, fedorento. Eu vou fazer o quê? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu trabalhe? E você acha que eu não queria? Você acha que eu não queria ganhar um dinheiro? Você acha que eu não preciso de um dinheiro? Lógico que eu preciso. Mas Deus mandou ficar aqui na porta da igreja. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu quero? Tentei já. Eu já saí correndo igual o Jonas. Não dá, eu tô aqui na porta. E todo mundo achava que eu era louco, né? E pra mim era uma satisfação. Lá na porta da igreja, joelhar, orar, era coisa linda pra mim. Porque eu tô fazendo o que o Senhor mandou. Eu tenho que estar aqui na porta da igreja. Então pra mim era maravilhoso. Mas para as pessoas era uma aberração. Era uma coisa maligna. Onde se viu, não trabalha, não tá registrado. Olha só, vagabundo. Ser humano é foda, meu. Ser humano é foda, meu. Aí se você chega na porta da igreja, você chega lá na igreja de carro, pá, carrão, bip, você dá uma buzinadinha de sacanagem, né? Bip, ups, desculpa pessoal, foi sem querer. Pá, aí o pessoal, lá tá se mostrando. Pá, aí você sai do carro assim. Já mete o louco, né? Passa o pano assim, tô dando uma lustrada aqui no meu poçante. Pá, já chega na igreja com a sua Bíblia, né? Tá, ternão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, pessoal. Esse irmão tá na bênção, mano. Olha o carrão dele, esse tá na bênção.
Esse tá na benção, mano. Aí o Miguelitos tá lá na porta da igreja orando. Aquele ali tá na maldição, ó. Aquele ali é um maldito. Aquele ali tá debaixo de maldição. É demônio. Demônio, olha lá. Ficou orando dentro da porta da igreja. A testa dele tudo ralada. Pra se mostrar aí que tá ralando testa. Tá... Aquilo é demônio, Satanás. Você não, irmão, você tá na benção de carro. Esse aqui, ó, esse sim, ó, chegou de carro. Ele tem carro. Boa noite, irmãos. Paz de Deus, todo mundo. Oh, boa noite, irmão. Boa noite. Vai com Deus. Aí, irmão, tá na benção, hein? Carrão, e as rodas bonitas, hein? Ah, irmão, tá na benção. Deus é fiel, tá? Isso aí. Aí acabava o culto, o Miguelzinho ia lá, de noite. Ficar na porta da igreja, de noite, de madrugada. Eu já fui de madrugada, pessoal, na porta da igreja, chovendo. Chovendo. Todo mundo dormindo, chovendo, eu lá na porta da igreja. À noite, chovendo, todo mundo dentro de casa, assistindo só novela, seu filme, jogando videogame, chovendo e eu lá na porta da igreja. Ó, vai pra igreja, guardando instruções e ordens para prosseguir a missão. Ia pra porta da igreja orar. E a galera tava tudo debaixo da coberta, comendo pipoca, pipoquinha, seu chocolate, sua pizza, seu rango, suas casas confortáveis, tá? E eu lá chovendo na porta da igreja. Eu não entendia nada. Nem que não entendia. Por não entender, às vezes a gente não acredita, né? Você não entende da coisa, você não acredita, mas vai pra igreja. Eu ia, mas vai fazer o quê? Tinha que ir lá chovendo. Joelhava lá. Mas assim, de certa forma eu não achava ruim. Eu achava ruim porque tava chovendo, sabe? Tipo assim, tá chovendo, mano. E você tá ajoelhado com a testa no chão, aquela chuva caindo nas costas, não forte, não chuvão, pá, cai no gelo, não, chuva, chuvisco e tal. Aí ficava lá 10 minutos, 15, meia hora, uma hora, quanto tempo que tivesse de ficar, depois voltava onde eu dormia, tudo molhado, cheio de barro. Teve vez que chovendo, eu fui de tarde na igreja, voltei, aí parou de chover. Aí chegou de noite, voltou a chover, eu tive que ir para a igreja de novo. Voltei. Aí eu só tinha mais uma roupa, muda de roupa, seca. Tá, caiu lá de noite, de novo. Aí sabe como que eu dormi? Fiquei lá com um lençol, que eu tinha acho que 3 ou 4 cuecas, tudo molhada. Eu tinha 2 calças molhadas e as 2 bermudas minhas que estavam... Porque assim, eu tinha lavado as mudas de roupa e o que eu tinha seco eu usei para ir 3 vezes na igreja. Tudo molhado. Fiquei com lençol. Aí eu tinha uns papel, né? Papel assim, papel, jornal, revista folha de caderno e tal. O que eu fiz? Eu fui secando a cueca no papel ali. Deixar no papel. E uma bermuda que era com esse pano aqui, tectel. Fui tal, secando. Pra ver se secava. E o que eu fiz? Acendi uma fogueira. E pus a cueca, a bermuda, uma camiseta assim pendurada. E a fogueira foi na hora que secou, eu coloquei. Aquele fedor de fumaça brabo. Mas pelo menos eu pus a roupa pra dormir. E qual que era o trabalho? Ir na porta da igreja orando. As pessoas da Assembleia de Deus sabem que eu orava lá na porta da igreja todo dia. Só são covardes para assumir.
isso que são, bando de covarde. Todos sabem que eu orava todo dia na porta da igreja. Mas as pessoas são tão covardes e injustas que eles não dão esse testemunho. Ó, o Miguel vinha aí na porta da igreja mesmo, todo dia. Todo dia ele estava aí. Às vezes, várias vezes por dia. Não são pessoas justas, sabe? Por isso que eu falo, a verdade do que aconteceu na Assembleia de Deus, as pessoas não falam. Elas falam a mentira, é igual Lula. Mas a verdade ninguém fala. Eu fui convidado para a igreja, não fui lá porque eu quis. A partir daí eu marquei o solo da igreja e comecei a orar na porta da igreja. Ninguém fala isso. Quando fala, ele vinha aqui causar confusão na igreja, brigar aí com os jovens de Bíblia, ficar discutindo Bíblia. Isso é gente falsa, gente mentirosa, que não tem responsabilidade com a verdade dos fatos. Entendeu? Não tem responsabilidade com a verdade, os fatos que aconteceram. Eu fui convidado para ir para a igreja. Revelei os 12, marquei o solo da igreja, comecei a orar na igreja, deixei as profecias na igreja a ponto de até o presidente da igreja me pedir as profecias e eu colocar dentro da igreja. Essa é a verdade. As brigas na igreja, eles que começaram. Eles que começaram a brigar. Por quê? Por não aceitar a verdade dentro da igreja. Entendeu? Porque a verdade para eles é: pregue a Bíblia e tenha um emprego e um carro. Se você pregar a Bíblia, usar terno e gravata, você é homem de Deus. Homem de Deus é aquele que usa terno e carrega a Bíblia. E faz o que o pastor manda na igreja, obediente, fazendo tudo que ele mandar. Isso é homem de Deus. Falar que tem visão de Jesus, que está aguardando instruções e ordens para prosseguir a missão, falar de Nova Jerusalém, dos anjos de Deus, união das 12 tribos de Israel, que vai ter guerra mundial, não, isso não é de Deus. É o que o José Gil pregava no altar, todo dia. Ele subia lá e eu ouvia ele pregando. O Miguel é mentiroso, tá com o diabo. Homem de Deus tem que ser igual eu, tem empresa, troca de carro a cada 6 meses. Ele falou isso. Por que a galera não fala? Subiu no altar e pregou no altar para todo mundo ouvir. Homem cheio de Espírito Santo é igual eu, que sou presidente da igreja, troco de carro a cada 6 meses, sou empresário, tenho uma fábrica de sola de sapato, chinelo, borracha, sei lá, vou viajar com a minha esposa sempre que a gente pode, porque eu sou cheio de Espírito Santo, eu tenho bens materiais. E você, irmão, dá o seu testemunho. Eu também sou cheio de Espírito Santo, eu tenho casa própria, carro e trabalho registrado. Viu, pessoal? Nós somos cheios de Espírito Santo. Agora você, irmão, dá o seu testemunho. Eu também sou cheio de Espírito Santo. Eu tenho casa própria, carro e trabalho registrado. O testemunho era igualzinho. O que o José Gil falou, os outros falaram. E o pessoal da igreja, na hora que ele estava falando isso, aí, é para você isso daí, viu? É para você que eles estão falando. Eu olhei e falei, eu sei disso. E todo mundo olhando assim pra mim, é isso mesmo. Tipo assim, homem cheio de Espírito Santo é os que estão lá no altar, que tem casa própria, carro e dinheiro. Você é do diabo. Era isso que a igreja, me expulsaram da igreja aos gritos, vá viver a tua vida. Aos gritos. O pastor José Gil mandou os jovens da igreja fazer isso. Berrar, gritar, sai daqui da igreja. Por quê? Porque eu não tinha carro, casa própria, dinheiro.
Mas o que eu tinha, eu entreguei para a igreja. Palavra de Deus, promessa de Deus e profecia de Deus. PPP, palavra, promessa e profecia. Por quê? Porque o Pai mandou. O Pai mandou colocar a palavra, a promessa e a profecia. Então eu pus. PPPP, o Pai mandou colocar a profecia, a palavra, a promessa. Então eu pus. A língua do P, mano. Pega essa Assembleia de Deus, a união das 12 tribos de Israel, é missão do exército do céu, e isso começa no Brasil. Eu avisei eles, meu. Em 2007, 2008, o Pai mandou, o Pai mandou colocar profecia, promessa e palavra. E eu pus, a língua do P, porque o Pai manda e nós cumpre. O Pai mandou, nós cumpre, né, meu? Pessoal, vou fechar aqui a live aqui, que eu preciso tomar água. E que hora que é agora? Nossa, 4h30. Eu ia falar, eu tô com um pouquinho de fome, mas achei que eram umas 2 horas. Ô, louco, 4h30. Pessoal, muito obrigado a presença de todos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado dos presentes. Que Deus multiplique bênçãos sobre a vida de vocês. E daqui a pouco a gente está de volta. Outro, eu tenho que gravar vídeo ainda hoje. Deus abençoe a todos. Shalom Aleichem. Daqui a pouco a gente está de volta. Eita, é aqui em cima. Que a mulher precise, é o que nós falamos de manhã. Quando a mulher ela foca